gravada, deixa eu ver, isso, a aula está sendo gravada neste momento, e nós vamos discutir hoje aqui. Ops. O tópico intermediários reativos em química orgânica, que faz parte do nosso cronograma, nosso plano de ensino, né? Assim como o tema de base, esse tópico aqui ele é bastante importante, porque ele está presente nas reações orgânicas, né? Sejam elas reações polares ou radicalares, né? Então, são intermediários de processos químicos, né? E o seu conhecimento se faz importante para compreender, né? Como que uma reação acontece, né? Como que um reagente se transforma, né, no produto. Tá? Os fenômenos químicos, você tem o reagente, tu tem o produto. É isso que nós temos. Tá? Nós não temos outro elemento estrutural a não ser o reagente e o produto. Então, conhecendo a estrutura do reagente, conhecendo a estrutura do produto, nós temos uma ideia, né, mais ou menos, de como as coisas acontecem, como que o fenômeno evolui ao produto. Muitas vezes o fenômeno ele é em uma única etapa, e aí não tem muito o que fazer, né? Então, o reagente se transforma diretamente no produto, só que algumas vezes nós temos intermediários, né, que irão participar desse processo como um todo. Então, é um processo em múltiplas etapas. E essas etapas intermediárias entre o estado inicial e o estado final é de interesse de conhecer, né? Então, esse conhecimento ele se faz importante, que aí nós podemos, de alguma maneira, formar um conceito, uma ideia de mecanismo da reação. O mecanismo da reação, na verdade, é uma tentativa de explicar como que as coisas acontecem. Nós usamos algumas ferramentas para compreender esses intermediários, né? Essas ferramentas são, por exemplo, dados cinéticos, dados de velocidade de reação, né? Você avalia a concentração de reagentes e produtos durante um certo intervalo de tempo, e a partir daí tu tira as expressões de velocidade, né? Então, seria a evidência cinética, né? E tu tem as evidências de calor, de reação envolvida, né? Então, é a parte da termodinâmica. E hoje, com as ferramentas teóricas, né, com os softwares, é muito mais prático, às vezes, você propor um estudo teórico, né, e a partir da informação teórica, balizar o seu estudo experimental, né? Então, as duas ferramentas, as evidências experimentais e teóricas, elas são importantes, né, para o conhecimento. Bom, então, o que nós vamos discutir hoje, em termos químicos, né? Nós sabemos que o fenômeno químico ele tem o reagente e vai a produto, né? Esse fenômeno ele é governado por um parâmetro, por uma grandeza de estado, que é a energia disponível, que é a energia útil para que o processo aconteça, né? Ele pode ser espontâneo ou não. Então, nós vimos nas aulas passadas, nos conceitos de haste base, a predominância do produto no equilíbrio ou do reagente é uma questão puramente das estabilidades relativas das espécies. As espécies mais estáveis predominam num ambiente específico, né? Na superfície da Terra predomina a vida. Por quê? Bom, se você olhar o que forma um indivíduo vivo, um ser vivo, tu tem lá estruturas ou ligações, né, que em uma certa condição permanecem estáveis, né?
Claro que ao longo do tempo, esses sistemas complexos, eles se desmontam, né? Mas por um intervalo de tempo relativamente longo, né, aquele sistema permanece. Então, é a estabilidade química, né? Isso tem a ver, então, com a energia disponível, energia livre. E ela é, na verdade, calculada a partir, então, da constante de equilíbrio, né? E, mais genericamente, você tem os dois termos que diz respeito à entalpia e que diz respeito à entropia, né? Assim, um processo que evolui do reagente ao produto, formando um produto de menor energia, esse tem uma entalpia negativa. Isso é mais espontâneo do que o inverso, né? Então, a reação exotérmica, ela libera calor para o meio e a energia útil é negativa, né? No processo endotérmico, é o inverso, né? Aí nós usamos, então, a energia livre, que é o termo o termo termodinâmico, e não esquecer, né, que a entalpia, pela equação de Hess, se você tem os valores de entalpia dos produtos e dos reagentes, a subtração dela se dá o ΔH. Se esse ΔH é positivo, então o ΔG será mais positivo, né? E a entropia diz respeito ao número de estados que o sistema tem. Quer dizer, quanto mais estados você fornece a um sistema, quanto mais posições no espaço esse estado tem, mais espontâneo ele é, né? Então, se você aumenta aqui a entropia, né, você contribui no modo negativo. Então, mais negativo fica o termo. E se o termo fica negativo, o ΔG é negativo, como é esse caso aqui da reação exotérmica, né? Então, um ΔG negativo implica dizer uma reação mais espontânea, né? Bom, isso tudo diz respeito apenas a uma questão, a termodinâmica. Termodinâmica, quer dizer, o fluxo de calor entre reagente e produto, estado final e estado inicial. Por isso que é termodinâmica, é compreender essa variação, esse fluxo, esse movimento de calor de um lado para o outro. Então, o calor, ele não migra do corpo frio para o corpo quente, ele vai fazer o inverso, né? Porque o inverso é espontâneo. O que quer dizer isso, essa espontaneidade? É que na medida que você, exemplo nosso organismo, nós ingerimos um alimento e esse alimento nos sustenta, ele fornece a energia para que as coisas aconteçam, e aí nós podemos nos movimentar, podemos pensar, podemos falar, podemos gritar, qualquer coisa, né? Só que acompanhado desse trabalho, né, que o corpo executa, existe a liberação de energia, de calor. Então nós nos aquecemos. E o aquecimento faz com que o meio se agite mais. Então, mais posições atômicas são ocupadas, né? Ou estão disponíveis para o material que forma um determinado indivíduo. Então, é isso que é a entropia, né? É essa liberdade rotacional, vibracional, translacional. Quanto maior é o número de graus de liberdade tem um sistema, mais espontâneo ele é, né? Mais facilmente ele atinge a condição do produto. Mas isso tudo não nos diz nada a respeito do tempo com que o fenômeno aconteça, né? Então, o tempo é o parâmetro cinético. Então, você é obrigado a realizar um estudo cinético e, a partir dos dados de velocidade, estabelecer as constantes de velocidade. Aí tu tem certeza se o fenômeno x, y, z é mais rápido ou mais lento, tá? Então, a termodinâmica apenas nos diz o processo é espontâneo ou não é. Ponto final. Quem nos diz a respeito da velocidade? É o estudo cinético, tá? E aí, lembrando bem, né, nas reações exotérmicas ou endotérmicas, não importa, né? A variação de entalpia nos dá o critério aqui de espontaneidade, ou, no caso, o ΔG. No entanto, para cada processo, nós temos um certo valor da barreira de energia de ativação, né? Os reagentes, espontaneamente, eles não
não, muitos deles não interagem entre si. Né? Veja o caso de combustível. Combustível, gasolina e oxigênio. Você pode mantê-los juntos em um recipiente, mas se você não tiver a faísca, o fenômeno não avança. Então, essa energia adicional, faísca, sei lá, um fósforo, algo assim, mesmo agitação, né? É a condição necessária para que as moléculas vençam essa barreira de energia. E aí, quando atinge o estado de transição, o material vai a produto. Tá? No modo endotérmico ou no modo isotérmico. Tá? Então, esses dois parâmetros são importantes. Então, os intermediários de reação, eles, na verdade, eles são formados a partir de reações em múltiplas etapas. Né? Então, o gráfico aqui à esquerda, o primeiro, é uma única etapa direto. O substrato vai a produto passando pelo T, que é o estado de transição, que é o intermediário, que é uma etapa, desculpa, é uma posição de energia máxima do sistema. Depois ele relaxa e vai a produto. Né? Então, aqui a reação está sendo no modo exotérmico. Mas, de qualquer modo, as moléculas iniciais têm que vencer essa barreira, se organizar nesse estado de transição aqui, que é muito energético, e depois ir a produto. Então, uma única etapa. Mas, quando tem mais de uma etapa, aí aparece um nível de menor energia nesse ponto aqui. Ó, tá? Então, seria uma descontinuidade dessa linha inicial aqui. Então, por alguma razão, a reação prefere transformar o reagente no intermediário C e depois o intermediário C é que vai a produto. Né? Então, ele pode ser formado depois desse ponto aqui de referência, tá? De referência, que é o máximo de energia para este gráfico aqui, ou ele é formado antes do máximo de energia. Então, uma reação que tem um intermediário antes e uma que tem depois. Tá? Esse em geral, é o mais comum dos fenômenos. Por isso que é muito difícil, às vezes, compreender precisamente como que se dá uma reação química, especialmente aquelas que são em múltiplas etapas. Tá? Até aqui tudo certo? Sim. Ok. Bom, então, existem vários tipos de intermediários. Vários. Nós vamos ficar restrito a dois conjuntos, os chamados intermediários polares, catiônicos e aniônicos, e os radicalares. E esses radicalares aqui são aqueles que têm radicais livres. Então, são três tipos de intermediários e centrados no carbono, tá? No carbono, preferencialmente, né? O carbocátion, um carbono positivo, o carbônio é um carbono negativo, e o radical livre aqui, nós vamos mostrar exemplos de radicais livres no oxigênio, para e parar, mas o objeto de análise é o radical formado em cima do átomo de carbono. Então, como exemplos aqui, né, o carbocátion com a carga orbital P, carga positiva, e ele é trigonal. Tá? O carbônio então, tem um par de elétrons adicional, tem uma carga negativa. Tá? E ele tem uma estrutura, os três ligantes, três substituintes, então tem uma estrutura mais do tipo piramidal. E o radical livre tem o elétron aqui. Então, o carbocátion é uma espécie deficiente em elétrons, o carbônio é uma espécie que tem um par adicional, e o radical livre é uma espécie, aqui nesse caso, uma espécie neutra. Então, a carga formal do carbocátion, tu tem um elétron mais um são três elétrons, e o carbono pertence à família 4. Então, ele tem uma deficiência positiva, é um ácido de Lewis. O carbônio tem dois elétrons aqui, mais um dessa ligação, mais um desta e mais um desta. Então, no total são 5 elétrons. 5 para 4 sobra 1, por isso a carga é negativa. O radical livre, no carbônio, se você olhar aqui, ele tem 1, 2, 3, 4. Nesse caso, é uma espécie
com carga neutra, tá? Carga neutra. Então, é muito comum você encontrar assim, ó, o carbocátion é uma espécie entre colchetes 6. O que representa isso? É um sistema que tem 6 elétrons e falta, portanto, 2 para completar o octeto. O carbônio é uma espécie de 8 elétrons. 8. Então, ele tem o octeto completo? Sim, só que ele é negativo. E o radical livre, no caso do carbono, ele é uma espécie de 7 elétrons. Então, o colchete é o número total de elétrons. 6, 7 e 8. Todos são instáveis e muito reativos. Tá? Muito difícil de trabalhar. Bom, aqui. Então, nós vamos começar com o primeiro, que é o mais difundido na literatura química. Né? Carbocátions. Então, uma espécie de carbono com uma carga positiva. É um ácido de Lewis, importante aqui a comparação, é um ácido de Lewis, porque todo ácido de Lewis é uma espécie deficiente em elétrons. Né? É um carbono trivalente, 3 ligações e uma carga positiva. Né? Um pouco da história. Isso é datado do século retrasado. Né? Mehring fez a primeira brincadeirinha de misturar o ciclo heptatrieno. Veja bem, ó, ele pega um composto líquido, ciclo heptatrieno, mais BR2, mistura os dois reagentes. O BR2 é líquido numa temperatura bem baixa. O outro reagente, no caso o hidrocarboneto, também é líquido. Mistura os dois e obtém um sólido cristalino. E esse sólido é o cátion do reagente, que é o íon tropílium, associado com o ânion. Então, um sólido. No início do século XX, né? Então, Norris faz um experimento que obtém também um sólido amarelo forte, né? Misturando o trifenilmetanol e ácido fúrico. Então, tu tem 2 líquidos e obtém um sólido. Quem são esses compostos? Então, aqui nasce, né, a ideia, né, da formação dessas espécies catiônicas de carbono. Mais importante também em termos de história é a contribuição deste húngaro chamado George Olah. Né? Ele foi, se eu não me engano, em 93, ele ganhou sozinho o prêmio Nobel. Né? Se vocês olharem os ganhadores dos Nobéis, né, é muito difícil uma pessoa ganhar sozinha. Em geral, é um conjunto de pesquisadores. E ele ganhou sozinho pela contribuição que ele deu ao conhecimento nesta área de carbocátions. É um cara que trabalhava na indústria petroquímica, né? E a indústria petroquímica produz combustíveis. E os combustíveis, todos eles têm, em algum momento, uma etapa de formação de uma espécie positiva. O Olah introduziu os termos superácidos. São aqueles sistemas ácidos cuja acidez é estupidamente alta. Né? Se o pKa do ácido sulfúrico é menos 2, né, esses ácidos, superácidos, o pKa vai a menos 10, menos 15, menos 20, assim por diante. Né? Então, a contribuição dele foi no estudo de sistemas que geram carbocátions. E aí, a partir desses sistemas, foi possível isolá-los. Né? Então, é uma condição muito, muito ácida. Se o ácido é muito forte, a base é muito fraca. E sendo fraca, os carbocátions formados no meio reacional, como mostrado aqui, né, eles são estáveis. E aí você pode analisá-los. Claro, ele estudou esses compostos sempre, olha aqui, ó, sempre nessa condição de menos 60 graus. Tá? Então, nessa condição, os compostos, desculpa, os complexos, né, de carbocátion com o seu respectivo ânion são estáveis, podem ser analisados. Tá? Bom, outra, que não desce, descer aqui. Ok?
Aí, então, estrutura dos carbocátions. Isso é fundamental, né? Não esquecer. Todo carbocátion é planar, trigonal, forma um triângulo. Os orbitais híbridos são sp2, das ligações, e o orbital P é isolado, perpendicular ao plano das ligações. Então, é como se fosse um carbono de um oceano, só que ele não é um oceano, ele é um carbono híbrido, sp2, e tem uma carga positiva. Então, carbocátion é planar, é simétrico, né? E tem um orbital P ortogonal ao plano das ligações. A estabilidade dessas espécies, veja, são todos instáveis, tá? Mas é possível estabelecer uma ordem de estabilidade entre eles, né? Então, o cátion, o metil, o primário, o secundário, o terciário. Lembram da definição? Um carbono terciário tem 3 carbonos ao seu redor. Né? São 3 carbonos ligados a ele. Um carbono secundário tem 2, são 2 metilas. O primário tem 1. E o metil não é nem primário, nem secundário, nem terciário. Como é que se estabelece as velocidades relativas? Aqui não tem jeito, nós somos obrigados a fazer um estudo cinético. Né? Você faz um estudo de velocidade, você sintetiza ou compra substratos distintos. Então, aqui na tabela, um brometo terciário, está aqui o carbono terciário, né? Um secundário, aqui está o carbono secundário, um primário e o metilo. Então, 4 substratos na mesma condição reacional, tira a velocidade de cada um e depois relativiza, né? Então, para o brometo de metila, a velocidade é 1,05. Para o brometo de etila, é 1. Está tudo próximo a 1. Então, um carbono primário, velocidade 1. O secundário reage 11 vezes mais rápido. O secundário. E o terciário reage 1 milhão de vezes mais rápido. Então, essas velocidades relativas indicam alguma coisa. Né? Então, tu tem, na verdade, uma reação que é muito mais rápida no substrato terciário e muito mais lenta no substrato primário. Então, isso se relaciona com as diferenças nas energias de ativação. A energia de ativação do substrato terciário tem que ser menor do que do primário. Por quê? Porque a velocidade é mais rápida. Então, aquela barreira que nós discutimos aqui no início, né? Essa barreira aqui da energia de ativação, ela é menor para o substrato terciário. Aí o que acontece? Quando você coloca isso num gráfico, aparece então as diferenças. Ó. Então aqui à esquerda, no canto superior, os 2 gráficos, né? As energias de ativação são distintas, em azul é maior do que em vermelho, e por consequência, a energia do intermediário nos 2 processos não são iguais. Então é mais fácil atingir esse intermediário quando a energia de ativação é menor. Se a energia de ativação é menor, a velocidade é maior. Então, por isso que o terciário reage mais rápido do que o primário. Ok? Alguma dúvida? Então, guarda bem essa questão, né? O processo mais rápido, ele tem uma energia de ativação menor. Ambos, o mais rápido ou o mais lento, ambos passam pelo intermediário, que é o carbocátion. Então, aquele intermediário que tem a menor energia de ativação, ele alcança o intermediário antes do outro, né? Então, não é possível que esse intermediário do processo mais rápido seja formado, né, com uma energia superior ao outro. Né? Não tem jeito. Então, as velocidades relativas indicam isso, né? O mais rápido está posto para o terciário e, por consequência, o terciário é mais estável. Tá? Bom, então nós temos uma fila de reatividade. Olha só, então, por estabilidade, o mais estável é o terciário, então maior estabilidade, o secundário maior do que o primário maior do que a metila.
Se nós agora colocamos outros carbocátions, então, uma reação de novo, de padrãozinha, com corante integre butila, para esse substrato, a velocidade foi padronizada como sendo 1, tá? 1. E aí, em relação a ele, nós temos o metil 10 a menos 4, a anila 0,04, a benzila 0,08. Metilfenil é 1, igual ao tecbutil. O difenil, aí é 300, e o trifenil, 3 vezes 10 na sexta. Então, o mais reativo é o trifenil, em relação ao tecbutilo, né? E o menos reativo é o etil. Então, voltamos à mesma questão, né? Os substratos mais substituídos com grupo secundário e terciário são sempre mais reativos do que o primário, né? E aqui aparece a ligação dupla. Então, tu tem a etila, a tecbutila e os exemplos com grupos com dupla. Alila, benzila aqui, e, desculpa, fenila, né? Aqui 2 fenilas e aqui 3. Né? Então, com base nesta ordem, né, de velocidades relativas, o que nós podemos estabelecer? A fila final. Quem é o menos reativo? É o metil. Quem é o mais reativo, mais estável? Trifenilmetil. Então, a ordem está estabelecida aqui, né? Etila, isopropila, alila, benzila, tecbutila, 1-fenilmetila, difenilmetila e trifenilmetila. Tá? Agora, nós precisamos olhar assim, por que as coisas são assim? Né? Por que a estabilidade relativa é esta? Então, primeiro eu separei aqueles radicais, aqueles carbocatos que têm uma ligação dupla. Então, nós temos o efeito de ressonância, a deslocalização de carga num conjunto maior do que 2 átomos. Então, o cátion alila tem uma carga positiva no orbital P, e vizinho a ela tem a ligação dupla. O que nós enxergamos aqui? Que para o sistema, os 3 orbitais têm a mesma energia. Né? Então, essa deslocalização se dá por um conjunto de 3 átomos. E isso estabiliza o carbocátion. Tá? Bom, quando nós olhamos o benzeno, o que acontece com o benzeno? Então, a benzila, que é o terceiro aqui, né? A benzila tem a carga positiva no carbono lateral e o benzeno com os 6 orbitais P, né? Então, vocês podem perceber que as ligações duplas do anel benzênico podem interagir, né, no modo da ressonância com a carga positiva. Então, essa carga positiva se deslocaliza por um conjunto de 6 átomos. E essa deslocalização estabiliza o carbocátion. E ele é tão intenso que na trifenilmetila, aqui eu estou olhando de cima, tá? Então, radical trifenilmetil. Radical não, desculpa. Carbocátion, né? O carbocátion trifenilmetil. Então, olhando de cima, eu estou enxergando o topo do orbital. Então, eu enxergo o orbital P e ele está flanqueado, rodeado por 3 grupos fenilas, né? Então, cada grupo fenila, quando fica no plano coplanar ao orbital P, a ressonância é estabelecida, né? Só que espacialmente, eu vou escrever aqui, cátion, carbocátion, não é radical. Né? Então, esse carbocátion, espacialmente, ele não tem como acomodar os 3 grupos fenilas no mesmo plano. Então, um em relação ao outro fica como sendo uma forma de paz, de lâminas, né? Então, por isso que ele é propeller shaped, na forma de um propulsor. Né? Mas cada núcleo do benzeno participa individualmente na ressonância. Então, aqui são 3, são 3 anéis, então é o primeiro, depois é o segundo e é o terceiro. Por isso que as velocidades relativas são muito superiores, né?
da ordem de 10 na sexta corresponde a 1 milhão de vezes. Né? Então, o cátion trifenilmetil é 1 milhão de vezes mais reativo, né, do que a tecbutilo. Como nós enxergamos as ressonâncias? Desta forma, né, os orbitais P, todos coplanares. Então, a coplanaridade é importantíssima no coplanaridade, no efeito de ressonância. Quando os orbitais estão no mesmo plano, eles entram em ressonância. Entram em sintonia, né? Todos eles ficam em fase. Se porventura um rotacionar com relação ao outro e sair do plano, a ressonância perde força. Tá? Quando nós olhamos do ponto de vista da TLV, então, movimento de cargas, então aqui na TLV do alíla, o que é que vai acontecer? Esse par de elétrons, π, entra em conjugação com a carga positiva. Olhando em cima aqui, é a mesma coisa. Só que daí na TLV, tu descreve uma forma positiva à direita e uma à esquerda. Para a benzila, então aqui tem 3 setinhas que indicam o movimento de cargas inicial. Esse par de elétrons migra para o carbono exocíclico e gera uma carga positiva nesta posição aqui, que está aqui, ó. Aqui está a carga positiva. Depois essa dupla interage para restabelecer a neutralidade e a carga positiva aparece neste carbono. Então, na posição orto, posição para e posição orto. Então, nós vamos observar que para a lila são 2 formas de ressonância e para a benzina são 4. Quanto mais você espalhar a carga, mais estável é o cátion, né? Maior é a sua estabilidade. E aí, se ele é mais estável, as velocidades relativas, olha aqui, ó, entre eles, um é 4 e o outro é 8. Então, com o cátion benzila, ele é 2 vezes mais estável do que o cátion anila. Ou a reação, né? Que aí a comparação é com o tecbutilo. Tá? Então, efeito de ressonância. Tem aqui tudo certo? Bom, para os compostos, para os cátions alifáticos, nós temos o efeito indutivo, né? O efeito de ressonância é mesomérico. O efeito indutivo é o efeito elétrico através das ligações. Esse efeito aqui aparece nos cátions alquilas. Então, que efeito é este elétrico? É você lembrar, né? Cada ligação carbono-hidrogênio é polarizada delta menos, delta mais, né? Então, o efeito elétrico aqui, ele se estabelece e ele é transmitido para as ligações vizinhas. Então, o carbono vizinho é positivo e ele percebe que o outro carbono tem uma densidade de carga negativa. Então, isso estabiliza por polarização através das ligações a carga positiva. Então, quanto mais grupos alquilas, então aqui, por exemplo, é a etila, supor. A isopropila, tu tem 2 grupos metilo, que fazem o mesmo efeito. Então, este carbono à esquerda estabiliza a carga positiva por efeito elétrico, e este aqui que está à direita também. Então, a dispersão fica maior e, por consequência, a estabilidade aumenta. E o efeito indutivo você pode explicar usando o chamado efeito de hiperconjugação. Tá? Efeito de hiperconjugação. Né? Bom, é um conceito aplicado quando você tem um orbital P e no espaço uma das ligações está né, coplanar a este orbital. Então, este efeito espacial, este arranjo entre os orbitais aceptores e doadores, se chama efeito hiperconjugativo. Como é que ele se mostra? Né? Através de arranjos. Então, nós temos um arranjo eclipsado, né, que é esse aqui, e um arranjo estrelado, que é este. Então, os orbitais no espaço, um orbital vazio e um orbital cheio, né? No modo
estrelado e no modo eclipsado. Então, aqui tu tem um orbital doador de elétrons, que é o cheio, o orbital ligante, e o antiligante. Então, o sigma antiligante do lado oposto ao orbital ligante. Então, aqui nós enxergamos claramente a importância de conhecer a forma, a simetria dos orbitais ligante e antiligante. Quando o ligante tem elétrons e está alinhado com o antiligante, então a região deficiente de elétrons do antiligante é esta aqui, deficiente. E do ligante é este. Então, isso, de alguma forma, né, você consegue enxergar a polarização no espaço. Né? Um orbital doador e um aceptor. Então, se nós voltarmos aqui para a isopropila, o que nós queremos enxergar? O orbital ligante da ligação CH, que está aqui, ó, né? Ele está alinhado, coplanar a esse orbital P vazio. Então, uma ligação doadora e um orbital aceptor. Quando esse diedro de 0 grau é estabelecido, a polarização é automática. Né? Isso é um fenômeno que acontece. Né? Tem que alinhar os orbitais. E esse alinhamento é a coplanaridade. Então, chamado de hiperconjugação. Se você olhar aqui à direita, né, é a mesma coisa. Então, à direita, tinha aqui. Aqui é a mesma coisa. Se você olhar esse aqui, ó, né, então, a ligação CH está no plano do orbital P. A ligação CH tem 2 elétrons. Então, é a polarização dessa ligação em relação a este lóbulo vazio. Então, a linguagem da TLV você usa por setinhas. É o efeito elétrico via ligação. E a linguagem da TOM, você descreve o orbital. Descrever. Então, eu estou mostrando aqui à direita para um alceno. Tá? Para um alceno. Mas, aplica para qualquer situação. Uma ligação π de um alceno e a ligação sigma carbono e hidrogênio. Tá? Então, a polarização dessa ligação em relação ao alceno. Isso é a linguagem TOM. Disso aqui aparece esse gráfico aqui embaixo. Então, o orbital doador, sigma CH, e o orbital aceptor. Aqui é o π estrela, mas pode ser o orbital P vazio. Então, essa polarização se representa através desse diagrama de orbitais, em que você altera as energias relativas, ou representa desta maneira, coplanaridade, ou representa simplesmente usando setas, né? Ó, essa forma aqui é TLV, assim como é a parte daqui do efeito elétrico. Ok, pessoal? Eu não quero avançar se tem dúvidas aqui. Né? É preciso entender bem o que significa efeito elétrico, indutivo, usando o argumento da TLV e usando o argumento TOM. Né? Então, a TLV vai... qual é a dica, né, da TLV? Você olha o carbono positivo. Ele tem uma deficiência. Então, o que ele busca? Vizinhos, substituintes vizinhos, que possam doar elétrons para ele. Né? Então, se esse carbono da metila tem uma densidade de carga negativa em função dos 3 hidrogênios, então o carbono deficiente percebe que cada átomo de carbono ao seu redor tem um excesso de carga negativa, e isso atenua, né, a sua deficiência. Então, isso é o efeito elétrico através da ligação. Então, você sempre vai escrever através de setas, né? Então, o sentido da seta está indicando cada átomo aqui é doador de elétrons em relação ao carbono. E esse carbono em relação ao carbono positivo. O que é agora a TOM?
A TOM é usar esse conceito de hiperconjugação. Né? E aí você tem que escrever o átomo de carbono, tá? Faça aqui embaixo, aqui, ó. Desenha ela aqui, isso é com vocês, tá? Vou desenhar o carbono, a ligação aqui para frente, por exemplo, ou esse aqui, tanto faz. Daí tem que lembrar, se esse orbital aqui está vazio, esse orbital desta ligação aqui, ou desta aqui, deve ser o orbital ligante. Né? Então, desenhe aqui o orbital sigma, e não sigma estrela. A gente vai perceber que no espaço você tem dois orbitais frontais de cargas opostas, um positivo e o outro com elétrons. E isso é um efeito de polarização através da ligação. Vê que o resultado é o mesmo, né? Ok? Bom, ó, agora nós vamos avançar um pouquinho mais. O que acontece com os efeitos positivos, né? Desculpem, de ressonância em moléculas que são bicíclicas. São esses compostos aqui. Né? Então, carbocátion. O carbocátion, por definição, é uma estrutura plana. Tem que ser um híbrido sp2 e um ângulo de 120 graus. O que acontece nos compostos bicíclicos? Então, vamos olhar esse exemplo. Esse carbono aqui é chamado carbono cabeça de ponte. O que é um carbono cabeça de ponte? É aquele carbono que pertence simultaneamente a dois ou mais ciclos. Então, se você olhar esses três exemplos, são três biciclos. Então, o brometo de tecbutila, ele é um substrato alifático, né? E ele é acíclico, então ele é de cadeia aberta. Nesses três, eles são biciclos. E o bromo está exatamente naquele carbono cabeça de ponte. Observe as velocidades relativas. Velocidades, né? V. O tecbutil é a referência, então é 1. E daí, em relação a este, o terceiro é 10 na menos 12 a velocidade. O segundo, na menos 7. E esse com o biciclo maior, na menos 2. Quer dizer, os sistemas bicíclicos são menos reativos. Significa dizer, então, que se você faz o desenho daquele gráfico mostrando o intermediário, o que vai acontecer? Ó? Vamos supor que esse gráfico represente o tecbutilo. Tá? Tecbutilo. Quando a velocidade cai, a reação é mais lenta. E se a reação é mais lenta, a energia de ativação aumenta. Então, para os três casos, vou desenhar apenas um. Para os três casos, a energia de ativação aumenta porque a velocidade ficou muito, muito menor. Então, a energia aumentou e, por consequência, o intermediário também acompanha. Tá? Então, está aqui. Ó. Essa diferença de energia é muito alta. Aqui, se você comparar com esta outra aqui. E aí, você enxerga, né, a expressão da velocidade diz isso. Então, o que nós temos como conclusão aqui? Carbocátions em carbono cabeça de ponte não são formados. Por quê? Porque é uma restrição estrutural. Restrição estrutural. Carbono, cabeça de ponte. Essa restrição implica dizer que
esse carbono ele não consegue, ele não assume a planaridade. Tá? Então, não consegue planaridade, ok? Então, guarda isso. Carbocátions, tá? Carbocátions em duplas e triplas. Veja aqui, neste exemplo. Hidrocarbonetos, um alcano, um alceno e um alcino. E aqui nós vamos voltar lá no tema da hibridização, né? Carbono sp3, carbono sp2, carbono sp. Qual era o percentual de hidrogênio de caráter S nesses metais, né? O sp3 é 25, o sp2 é 33 e o sp é 50. Então, a eletronegatividade aumenta a partir do incremento do híbrido. Então, uma carga positiva num elemento ou num átomo de maior eletronegatividade é péssimo. Péssimo, né? Então, o carbocátion em átomos de maior eletronegatividade são muito, muito instáveis. Observem que nos exemplos anteriores, em nenhum caso aqui, a carga positiva está localizada no carbono do alceno, em nenhum caso. É sempre um carbono original, que era sp3. Tá? Então, guarda bem isso, né? Significa que o cátion de um alcano é muito mais estável que o cátion de um alceno, que, por sua vez, é mais estável que o cátion de um alcino. Por quê? Porque a variação no caráter S é que define isso. O carbono do alcino é muito mais eletronegativo. Ele tem um caráter S 50%. Então, ele prefere ficar negativo e não positivo. Tá? Ok. Agora, nós vamos olhar um outro exemplo em que uma reação foi feita com o cloreto de butila e o cloreto de um éter. As velocidades relativas do cloreto que tem o éter é 10 na nona vez maior. Né? Então, esse efeito agora é do heteroátomo que está aqui do ladinho do carbono. Então, por que é assim? Né? Porque nós temos agora um grupo doador de elétrons que não é um carbono, é o oxigênio. Né? Então, comparativamente com os alquilas, observem aqui nos alquilas, né? A doação de elétrons é através do efeito elétrico, do carbono para o carbono carbocátion. Nesse caso do éter, é o par de elétrons do oxigênio que interage diretamente com o carbocátion. Né? Então, o carbocátion é formado, ele está posto desenhado aqui. Ele se forma, ok. Então, a carga positiva dele está aqui. E o que nós enxergamos? Que do lado tem um heteroátomo, com o par de elétrons não ligante, com o par de elétrons N. Então, esse desenho é o efeito estereoeletrônico perfeito. Um orbital N, doador, transferindo densidade eletrônica para o orbital vazio. E no gráfico de energia, observem aqui a ligação CO, orbital ligante e o antiligante. E aqui os orbitais N, intermediários. O que eles fazem? Eles interagem com o orbital P vazio. Então, dessa interação, transferência de elétrons, você perturba as energias relativas anteriores. Então, o orbital CO fica mais estável e esse orbital aqui, ele fica mais estável aqui e esse sobe energia e esse sobe. Tá? Então, o efeito aqui é mais intenso ainda, muito mais. Né? Por isso que existe, né, disponível no mercado o gás mostarda. Gás mostarda. É um spray, que aí é recomendado que as gurias usem para evitar problemas com malandros, né? Toda as células, elas são atingidas pelo gás mostarda, os receptores
básicos das células interagem rapidamente com esse carbono positivo, porque sai o cloro e a velocidade é 10 na nona. Então, ao sair o cloro, fica positivo o carbono. E os receptores básicos da célula interagem com esse carbono aqui e formam um composto que momentaneamente ele inibe, né, algumas reações enzimáticas. Né? Então, de um modo geral, nós podemos pensar assim, ó, um grupo EDG, que é um grupo Electron Donating Group, e um grupo aceptor EWG, Electron Withdrawing Group. Então, um grupo doador e um aceptor. O que o doador faz? Estabiliza o carbocátio. O que o aceptor faz? Desestabiliza. Isso é interessante guardar, né? Então, como exemplo final, o carbocátio na posição beta, esta, e o carbocátio na posição alfa. A posição alfa está sujeita ao grupo que é eletroretirador, porque a carbonila é positiva. Então, não esqueçam, né? Nesse carbono da carbonila, você tem aqui o delta positivo. O carbono e o carbono positivo da carbonila, ele aqui ficou ruim, né? Vou apagar esse aqui. Não apaga mais. Bom, então, esse carbono positivo da carbonila, ele retira elétrons das vizinhanças. E, infelizmente, o carbocátio é uma espécie positiva. Então, a preferência do carbocátio é formar nessa posição aqui, que aí não interage diretamente com a carbonila do éster. Tá? Então, como resumo, né? Os grupos doadores de elétrons, e o exemplo está aqui, o oxigênio, o nitrogênio, eles aceleram a reação. Então, essa reação aqui, comparada com a térmico-butila, é muito, muito mais ativa. No gráfico aqui seria assim, ó. Vou fazer uma coisa aqui, não, faz aqui embaixo, né? Seria um gráfico de energia, uma reação com este perfil, vamos supor, intermediário, e vai a produto, e a outra seria isso aqui, ó. Aqui sobe, faz isso. Né? Então, nós olhamos que essa energia de ativação é muito menor do que esta. Por quê? Porque o carbocátio formado aqui é estabilizado pela presença do heteroátomo doador de elétrons. Ok? Vamos fazer um intervalinho de 15 minutos e aí voltamos para os radicais livres. Pode ser? Pode. Pode ser sim. Então tá. Às 15 por meio-dia, nós retornamos.